Você já imaginou a dificuldade que é gerenciar vários silos de dados? Ou entender cada componente, cada estrutura de dados de uma companhia robusta, onde tem várias etapas, steps, setores, silos, se conversando em praticamente real time, ou interagindo com várias áreas e vários setores ao mesmo tempo? Eu tenho certeza que esse desafio é um desafio que todo mundo tem medo. Mas o Microsoft Fabric disponibilizou uma nova feature que eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar a um novo patamar no processo de gestão de silos e estruturas de dados. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Henrique Bueno, eu sou Head de Dados da DataX e está começando mais um Impulso Tech X, o vídeo que eu trago novidades ou curiosidades sobre o mundo do Microsoft Fabric e de dados da Microsoft. E no dia de hoje a gente vai falar de uma nova feature que eu busquei direto lá de Atlanta, no Fabicon, onde foi falado muito sobre segurança e governança, que é a feature OneLake Catalog, onde você consegue gerenciar todos os seus componentes de dados e entender em real time quem está consumindo o que, como está sendo consumido, sem nenhuma mística, realmente direto na tela, e é o que eu vou te mostrar hoje. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre a estrutura do OneLake Catalog, é importante a gente dar alguns passos para trás só para relembrar um pouco sobre o que é o OneLake. O OneLake, ele é a alma do Microsoft Fabric, porque ele sintoniza e sincroniza tudo em um único silo, realmente como se fosse um único lago de dados, um OneLake, né? Então, onde você consegue ter todas as suas estruturas de dados num único lugar. E por que ele é primordial para a parte do OneLake Catalog? Porque toda a estrutura dentro dele é catalogada, então ele pode tornar realidade o processo de entender como e onde estão sendo utilizados os seus silos, os seus componentes de dados, suas estruturas. E para você entender um pouco melhor o que é o OneLake Catalog, eu vou direto para minha tela para a gente falar um pouco sobre ele, para você entender um pouco mais sobre essa novidade. Bom, agora aqui direto da tela do meu computador, é muito importante a gente ressaltar. O OneLake Catalog, ele é uma estrutura hoje que está em GA, então um lançamento que todo mundo já pode utilizar. E ele está realmente pronto para você mergulhar dentro dos dados, mergulhar dentro dos relatórios, para você entender o que cada componente, o que cada parte da sua companhia está interagindo ali com o dado. Então, essa aqui é uma tela principal do OneLake Catalog, onde você consegue ter os principais insights. Então, você consegue ver todos os itens que estão dentro da sua estrutura, de todos os silos dentro do OneLake, né, por categoria, por workspace, por vários tipos ali na parte de operações. Então você consegue realmente ter uma visão total. Então você consegue ver os big numbers como domínios, capacidades, workspaces e até mesmo os itens. Então cada workload ele também pode ser rastreável por aqui. E o que é bacana dentro dessa parte do OneLake Catalog? Primeiro, ele só é disponível para administradores, então não é qualquer usuário que vai poder ficar analisando, verificando, validando as coisas que estão interagindo dentro da empresa. E outro ponto muito bacana, ele tem reports interativos, que realmente você pode interagir com aquela estrutura, fazer filtros ali para você conseguir ter a visão, realmente entender o que está acontecendo com os seus dados. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa visão que eu consigo fazer um detalhe dentro da minha única capacidade, que eu consigo ver quantidade de reports que estão dentro daquela capacidade, quantidade de modelos semânticos, então todos os componentes que fazem parte daquela estrutura, entender quantos domínios existem dentro da minha estrutura, dentro dessa capacidade que eu estou colocando aqui para fazer a validação. E o que é mais bacana, eu consigo descer a um nível mais detalhado. Então eu consigo até chegar num ponto de linhagem onde eu consigo validar quais domínios estão utilizando mais a minha estrutura. Dentro daquele domínio, qual que é o subdomínio que existe mais workloads, existe mais estruturas que eu posso validar. E dentro daquele domínio, quais workspaces estão sendo utilizadas. E dentro dessas workspaces, quais workloads eles estão utilizando. Então toda essa parte é só um pedaço do OneLake Catalog. Então eu consigo verificar todos os componentes existentes dentro do meu OneLake. E esses componentes ali que eu consigo rastrear, eu consigo chegar a vários níveis de validação. E o que é mais legal, eu consigo fazer uma interação dentro da estrutura, dentro do próprio OneLake Catalog, ele sem precisar sair com o Copilot. Então dentro do próprio OneLake Catalog eu posso perguntar para o Copilot, viu? Está acontecendo aqui nessa estrutura? O que são esses números? Onde eu posso encontrar mais sobre essa informação? E realmente tudo num único lugar. E o que é importante a gente ressaltar com isso daqui? Isso realmente muda o jogo, pessoal. A gente consegue começar a ter mais facilidade para entender e rastrear os dados.
ter um processo ali de governança, segurança mais estruturado, ali a gente consegue ver versionamentos, a gente consegue chegar a um componente muito mais cristalino, vamos dizer assim. E o que é um ponto super importante? Quem está nessa área ali de validação, de estruturação, vai conseguir ter um processo de entendimento muito mais transparente, porque todos os workloads podendo ser validados, ser estruturados de forma rápida, faz com que o processo de validação e todo o processo ali de categorização, todo um processo de governança seja mais eficiente. E por que isso é tão importante? Porque todas as estruturas que eu crio dentro dos meus silos, dentro do meu ambiente do Microsoft Fabric, ele traz custos. Ele traz ali a parte de utilização, ele vai onerando a minha capacidade e ele vai gerando cada vez mais problemas se eu não governar. Então imagina que você tem uma capacidade F64 que ela já disponibiliza como se fosse uma premium. Então os usuários que são apenas viewers não precisam ter licenças Pro, por exemplo. Então você está usando uma F64 e você entende que ela está topando, ou seja, utilizando o máximo de capacity units ali dela. Se você tem essa parte do Unlake Catalog, você pode simplesmente abrir, validar quais são os oferecedores de forma rápida, lógico, não ele sozinho. Lembrando que ele é apenas por uma catalogação rápida, para você conseguir entender quais são todos os workloads. Ele em conjunto do FUAN e o Capacity Metrics vão te dar ali insights suficientes para entender onde estão os principais gaps, ali, ou gargalos, que estão consumindo mais da sua capacidade, e às vezes são recursos que estão sendo criados e talvez você nem tinha esse entendimento. Então o Unlake Catalog ele vem realmente para mudar o jogo. E se você está entendendo a importância disso, você quer saber mais sobre as estruturas do Microsoft Fabric, novidades que estão sendo lançadas e tudo do mundo de dados da Microsoft, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário do que você gostou mais desse vídeo, eu te espero no próximo Impulso Tech. Eu tenho certeza que esse impulso é o impulso que você estava procurando. Até mais!